Começa agora o programa Germano Campos Entrevista, sonorização e edição de Alexandre Franco. Bem-vindos a mais uma edição do programa Germano Campos Entrevista, que hoje vai, parafraseando um conhecido filme com a atriz Whoopi Goldberg, não do cabaré para o convento, mas da passarela para a sacristia. Esclareçamos, a RTP exibe nos seus canais e na RTP Play a série Braga, protagonizada por Hélder Afonso, meu convidado, que interpreta a figura de um padre, o Padre António, mas que na vida real veio da moda. Muito bem-vindo, Hélder. É o teu primeiro trabalho de grande destaque. Aos 30 anos! Olá, bom dia. É verdade, é o meu primeiro trabalho, a minha primeira experiência na interpretação e sim, aos 30 anos. E muito bem-vindo. Mais vale tarde do que nunca, digamos assim. Mais vale tarde do que nunca, é verdade. Como é que só chegaste aos 30 anos à representação? Bem, eu sempre tive uma grande paixão pelo mundo do cinema, da representação. Eu lembro-me em miúdo de ver filmes e de ir para o YouTube ver making-ofs, como é que eles faziam aquilo. Eu sempre fui muito apaixonado por todo o processo. E basicamente os bastidores. Os bastidores, exatamente. E esse era realmente o meu objetivo, era terminar o 12º e depois começar a estudar animação e modelação 3D para filmes animados, de animação, para efeitos visuais, de pós-produção. Entretanto, apareceu a moda na minha vida e... Com que idade? Eu tinha uns meus 16, 17. E eu tive a oportunidade de me apaixonar pela moda enquanto arte, enquanto expressão artística. E vivi durante 7 anos a trabalhar à volta do mundo na moda. E depois, com o Covid, a representação voltou a aparecer na minha vida um pouco ao acaso. Foi mesmo ao acaso. E tive a oportunidade de me lembrar que eu amava mesmo aquilo, que era uma coisa que me preenchia mesmo. E pronto, e cá estou eu. O que é que aconteceu? Vamos dividir isto antes e depois da moda. Tu eras um aluno com horizontes, querias fazer isso, e tiveste uma infância feliz, tiveste uma infância descansada. E aonde? Onde é que tu nasceste? Então, eu sou de Bragança e eu cresci... Portanto, no extremo norte de Portugal, onde basicamente nada acontece. Ainda bem que nada acontece. Por um lado é bom, por outro lado nem por isso. Exato. Depende sempre das perspectivas, não é? Exato, sim. Eu cresci na aldeia com os meus avós. É uma aldeia que se chama Coelhoso, que é ao pé de Izeda. Fica a 30 km de Bragança. E toda a minha infância foi a viver na aldeia. Eu comecei a conduzir o trator do meu avô aos 6 anos e desde aí fui sempre muito apaixonado pela vida no campo, pela agricultura, pelos afazeres da aldeia, e é uma coisa que está em mim, nas minhas raízes. Eu tenho mesmo um chão muito forte em relação a isso. E primo sempre por ir lá acima à azeitona, às castanhas. À vindima é mais complicado, mas pelo menos à azeitona e às castanhas faço sempre questão de ir. O que é que sentes mais saudades? Do cheiro, do ambiente, dos animais? No outro dia, há 2 dias, eu fui a Tomar e só aquele cheiro a quente de eu não sei explicar, mas é uma coisa tão do interior, que se sente no interior um cheiro tão... Para mim lembra-me casa, mas eu não consigo explicar. É assim uma coisa que é doce, depois remete-me para as minhas memórias. Hélder, que interior? O teu interior? O teu interior ou o interior mesmo geográfico? Os dois. Os dois, é verdade. É como se eu acedesse a mim muito mais rápido. É como se eu me lembrasse, ok, isto é meu, eu sou isto. E nada fazia indicar, portanto, que tu poderias ser ator ou alguém ligado à moda, porque provavelmente a tua família pensou, bom, temos aqui um sucessor do nosso trabalho. Alguém para conduzir o trator com profissionalismo quando for mais velho. Por acaso eu lembro-me da minha avó com os meus 12 anos, ela me dizer assim... Avó o quê? Paterna, materna? Materna, são os meus avós maternos. Ela dizer-me assim, meu filho, tu vai para padre, que esses é que se safam. Lembro-me dela me dizer isso, ou então vai para médico, ou alguma coisa do género. Sim, eles nunca pensaram que eu pudesse vincar nessas duas áreas. Portanto, do interior... ou para militar.
É que Militar, por acaso, nunca falaram. se calhar era mais tipo GNR, porque já tinha cama e roupa lavada garantida. Exatamente. E papada, portanto, ainda não estamos muito anos-luz da série de Braga, ou do Braga, se quiseres, mas isso realmente é preciso, pelo menos, vocação. Coisa que tu, aparentemente, nunca sentiste. É verdade, eu nunca senti vocação para ser padre e eu tenho uma educação católica, a minha família deu-me uma educação católica, sou crismado, batizado, mas aí com os meus 16 anos senti-me como ser pensante e começa a definir-se politicamente e religiosamente. Eu via coisas na igreja que não me atraíam nada e isso fez-me afastar. Queres-me dar alguns exemplos? Eu lembro-me de estar a ver um documentário na National Geographic e ver que era sobre o Vaticano e ver como é que a dinâmica dentro do Vaticano funcionava. Eu lembro-me de ficar na altura, muito nojo daquilo e lembro-me, eu não quero isto para a minha vida, não quero, por mais que acredite em Jesus e até siga de uma forma filosófica aquilo que ele dizia, eu não quero participar desta festa. Não, obrigado. Portanto, digamos que tu nasceste no tempo do Papa João Paulo II. Sim. Tens alguma memória menos positiva ou mais positiva do seu papado? Só tenho memórias boas daquilo que ele dizia. Era mais o corporate que está à volta de tudo aquilo que é o Vaticano. Mas o que é que te enojava? Era a parte económica? Era as regras impostas? Era o comportamento de alguns sacerdotes? Ou as imposições e censuras da própria Igreja? Era como se a bota não batesse com a perdigota. É como se eles estivessem a pedir que nós ajudássemos os pobres, mas eles ostentassem muita riqueza. E vá lá que tu vês os papas mais antigos, o Pio XII, etc., eles eram transportados aos ombros. Portanto, uma espécie de quase escravatura. Sim. Era tradição na altura, mas era uma ostentação brutal da parte da Igreja dita católica. Por outro lado, também tinha grandes referências humanitárias e sociais, nomeadamente em África. Portanto, havia, digamos, essas duas vertentes. Sim, exatamente, sim. Sim, mas mesmo que... Ou seja, eu achava sempre que eles podiam fazer mais do que aquilo que faziam, ou pregoavam que nós tínhamos que fazer. Sim. E nunca te distanciaste naturalmente da instituição? Sim, isso foi acontecendo. Eu lembro-me dos meus avós me dizerem: anda à missa. E eu, não vou. Mas não vou. Não me apetece. E justificavas como? Eu digo à minha avó que eu sou ateu. Sou ateu, graças a Deus, não é? Exato. Como dizia o outro, não é? Sim. Ou eu digo, às vezes também lhe digo que sou herege. E a tua avó não achou grande piada, com certeza? Não, mas olha agora. Ela foi assimilando, digamos, as contradições e as revoltas interiores do neto. Sim, acho que sim. Neto único? Não, tenho uma irmã. Mais pacífica em termos ideológicos e religiosos ou não? Sim, ela é mais pacífica do que eu. Sim, é. Eu nem sei o que é que ela pensa bem em relação à religião. Não. Em relação à religião, não. Mas eu acho que ela não demonstra, mas é uma coisa bastante parecida à minha. Sim. Portanto, quem não se sente não é filho de boa gente, como já lá diz o velho ditado. Exato. Passando um bocadinho à frente, como é que a moda, como é que alguém te descobriu? Geralmente é sempre através dos scouters, ou seja, dos olheiros, que estás num parque de estacionamento ou numa paragem de autocarros e alguém te diz: olha, tu queres vir experimentar, ou vai às escolas. Como é que isso aconteceu no teu caso? Bem, durante a minha vida toda eu vi sempre... Eu nunca me regi por isso, mas a verdade é que eu ouvi sempre: ei, tu és mesmo bonito. Olha, tu devias seguir isto, tu devias seguir aquilo. Fogo, és mesmo bonito. Mas isso nunca contou muito para mim. Não tens a certeza? Absoluta. Ou seja, os miúdos, a melhor coisa que podem dizer de alguém, sobretudo adolescente, é que ele é uma brasa. Sim, mas nunca me encheu o ego. Ou seja, eu posso reconhecer isso,
a pessoa disse-me que sim, que sou bonito, ok, ainda bem, obrigado, fico muito lisonjeado, mas nunca deixei encher o meu ego, o meu orgulho por isso, nunca me deixei reger por isso. Ou seja, recuando agora um bocadinho, o facto das pessoas me dizerem isso, na altura lembro-me que houve um casting lá em Bragança para um desfile que ia haver, que foi promovido pela Associação de Comerciantes de Bragança, que é a ACISB. E lembro-me de me dizerem, olha, vai fazer este casting. Vai lá, tu és bonito, vai lá fazer o casting, vais ficar. Eu fui, está-se bem, vou fazer o casting, logo se vê. E depois pronto, fiz o desfile e aquilo era feito com uma agência do Porto. Pronto, eles viram-me e depois contactaram-me posteriormente para eu me juntar ao board deles. O board é o book, não é? O catálogo. É o catálogo deles, sim. Eras menor, claro, nessa altura. Tinha 16, 17, sim. Perguntaram aos pais, teriam autorização. Exatamente. Qual foi a reação deles? Eles ficaram contentíssimos e apoiaram-me sempre, e hoje apoiam-me. Meu filho vai para o norte, vai para o Porto, no norte já estava, vai para o Porto, vai abrir os seus horizontes. Exatamente. Mas com todos os perigos que isso implica. Sim, mas nunca foi muito falado disso, por acaso, em relação aos perigos. A minha mãe é muito presente e quer sempre que lhe diga que horas chego, quando não chego, onde estou, onde não estou. E eu sempre fiz isso, nunca houve muito problema. Mas também... Nunca houve aquele controle das 9 ou controle das 10? Não, nunca, não. Às vezes havia uma pressãozita, vinha mais dos meus avós quando eu estava na aldeia, que eu saía para a aldeia e à meia-noite tinha que estar em casa, porque depois, a partir da meia-noite, há ladrões e não sei o quê. Mas também tinhas que, se calhar, levantar muito cedo no dia seguinte. Às vezes. Também por isso. Vi mais nessa perspectiva sanitária. Quantas vezes fui tirar o estrume com o meu avô das vacas com ressaca? Deitava-me às 5h30 da manhã e depois levantava-me às 7. São memórias incríveis. E aí o cheiro marca. Marca. Não me lembro. Aí marca o cheiro. O que é que te surpreendeu pela positiva e pela negativa no mundo da moda? Correspondia ao pensamento, ao universo que tinhas desenhado na tua própria cabeça? Eu tive a oportunidade, eu não tinha opinião sequer em relação ao mundo da moda. Tive a oportunidade de me apaixonar por ele no sentido artístico. E foi muito bom para mim porque me pude conhecer fisicamente em forma de expressão artística, porque é muito usado o corpo, as várias poses que fazemos, aquilo, ou seja, há diferentes tipos de pessoas, mas se tu encontrares o teu cunho pessoal, tu consegues criar coisas ali. Depois tem um lado menos bom, que é o materialismo e o capitalismo que se sente na moda. É como se nós fôssemos um objeto que é usado para aquele fim. Eles querem que nós façamos aquilo, nós fazemos, tchau, bom dia, até à próxima. E isso no final ou seja, desta transição, estava a mexer bastante comigo, porque a nível criativo eu sentia que já tinha tudo, que já tinha feito tudo aquilo que precisava e que precisava de mais qualquer coisa, mas não percebia muito bem o quê. Depois, por acaso, apareceu a representação, mas... O que é que tu fazias? Fotografia de moda, passarela, publicidade? Sim, tive a oportunidade de fazer tudo, tanto aqui em Portugal, no nosso Moda Lisboa, Portugal Fashion, em Milão. A nível passarela, sim, foi só esses. E depois, a nível de catálogos e campanhas, foi em todo lado. E publicidade também, fiz um pouco nos Estados Unidos, aqui, em Espanha. Nos Estados Unidos, que é onde, em princípio, na Europa será a Itália e a França, as duas grandes capitais europeias. Inglaterra. De onde saem depois os grandes criadores e as grandes figuras cimeiras da moda. Mas nos Estados Unidos, sei que estiveste em Los Angeles, onde há um universo, se calhar, muito mais concorrencial e, se calhar, muito mais pragmático. Porque os americanos dizem é assim, não é assim, não é assim. Sim, exatamente. E também, consecutivamente há muito menos espaço para criar também. Mas sim, em LA eles são mais pragmáticos e em Nova Iorque é mais artístico. Eu também vivi em Nova Iorque e tens a oportunidade de sentir um bocadinho mais aquilo e criar. Foste confundido com alguém fora da tua etnia? Em LA eles achavam que era cigano. Eles perguntavam se era gypsy.
Gypsy é a tradução. Do cigano. Mas isso era por ser exótico? Era devido à tez mais morena? Eu acho que é por isso, por ser mais moreno, depois não bater muito bem a minha barba, ter de ser tricolor e ser moreno e depois ter o olho azul. Eu acho que dá essas coisas mais Índia, talvez. Para eles podem ter uma perspectiva de ser cigano diferente da nossa cá. Então, quando tu dizias que não eras cigano, que eras português, eles sabiam onde é que era Portugal ou não faziam a mais pequena ideia do que é que estavas a falar? Eu vou dizer o que é que uma vez me disseram. Eles perguntaram-me de onde é que eu era. E eu disse, I'm from Portugal. Eu sou de Portugal. Oh, this is not a country in Brazil. Isso não é um país no Brasil. Um país no Brasil. No Brasil. Portanto, um país dentro do Brasil. Exatamente. E eu disse muito amigavelmente, olha, não, é um país na Europa, ao lado de Espanha. E ela, ok. Os americanos nunca foram conhecidos por serem muito cultos. Exato. Pelo menos em termos geográficos. E percebe-se porquê. Eu uma vez perguntei a um jornalista português que reside nos Estados Unidos, eles interessam-se do lado oeste para o lado leste ou quando há tropas americanas em cenários de guerra. De resto, o mundo que se quiser que vá atrás deles. Porque a gente esquece que de Nova Iorque para Los Angeles são 8 horas de avião. Exatamente. Eu fiz 8 horas. Um mundo. Sim. Não temos essa noção. Sim, já me aconteceu fazer essas 8 horas e depois no dia a seguir voltar a fazer as 8 horas de volta. Olha, e o que é que te pediram assim mais ousadamente para fazer em termos de fotografia, por exemplo, no integral ou apenas uma sensualidade mais contida? Nunca me pediram nada de extraordinário nesse aspecto. O no integral que fiz foi estrategicamente escolhido entre mim e a minha agência. Olha, vais fazer... Com um propósito. Com um propósito, exatamente. E o ser mais sensual ou menos sensual às vezes eles pediam, ou olha, ser mais agressivo, estamos aqui a fazer umas vibes de James Dean, ou há sempre um moodboard que nós podemos seguir. Lá está, isso é que é a parte interessante em que nós podemos criar. O problema é quando começam a impor demasiadas coisas que eles querem e tu começas a ficar cortado e depois, pronto, é uma seca. É boring. Boring. Há um famoso movimento feminista, o Me Too, que tem a ver basicamente com aquilo que o senhor produtor Harvey Weinstein fez às suas candidatas a atrizes. Isso também acontece no mundo da moda, uma certa sedução maliciosa. Acontece, mas eu acredito piamente que aquilo que acontece é não conseguir expor os teus limites individuais como pessoa. Em 7 anos de carreira nunca tive nenhum problema com ninguém. Talvez por ser homem e seja um privilegiado também, se formos por essa ordem de perspectivas. Mas eu acredito piamente que aquilo que acontece depende do teu limite. O qual, às vezes, é muito fácil nós abrirmos um bocadinho o nosso campo e aquilo ser muito dúbio, porque toda a gente quer arranjar trabalho e gostamos de ser simpáticos mas não subservientes. Pois, mas é uma linha muito dúbia. Tiveste em algum momento ou em alguma ocasião que dizer não? Não. Nunca sequer houve qualquer proposta. Não, mesmo. E a diferença entre os Estados Unidos e a Europa, sente-se ou não? Em que perspectiva? Trabalho, métodos de trabalho, a forma de encarar a parte artística. Sente-se. Eles são mais profissionais, é como se eles tivessem... Eles? Sim. Os americanos? Eles têm um cunho... são mais organizados. Eu acho que é porque eles têm mais dinheiro, mais posses, então consegue-se que uma produção seja um bocadinho maior e mais organizada. Eu tive produções de moda que eram quase a roçar o filme aqui, produções, rodagens de filmes aqui.
Cá não ou seja, nota-se, ou seja, também existe uma grande diferença entre Portugal, a Espanha e o resto da Europa, mas nota-se um bocadinho mais amadorismo em questões de produção. Depois o produto final até consegue ser par a par. Mas isso, obviamente, para além do dinheiro, a sedução mata o facto de estares exposto física e psicologicamente. Pode ser sedutor por um lado, mas depois deve ter um lado negro. Para algumas pessoas pode ter lados negros. No meu caso não me incomoda. Nunca disseste efetivamente não, eu por aí não vou. Não, nunca precisei disso. Felizmente. Eu acho que, lá está, é aquilo, eu acredito piamente que a nossa atitude em si mostra aquilo que nós estamos predispostos a. Eu acho que é um pouco isso. Eu não quero estar aqui a ferir a suscetibilidade de ninguém, mas sim, é isso. E isso não faz bem, por um lado, e mal por outro, à cabeça de um jovem adolescente dizer: epá, tu tens um corpo que é capaz de dar frutos na moda, ou que tu és muito bonito, portanto presumo que com as miúdas nunca tiveste qualquer tipo de problema nem de encalhe. Não, isso não. Não me queixo. E ficaram todas fiéis a ti e tu a elas, ou ias sim. Diversificando a oferta? Não, eu sempre fui muito controlado nesse aspecto. Sempre fui muito controlado. É preciso controle, vê se me percebes, é preciso muito controle para te controlares. Exatamente. Então depois veio a maldita da pandemia, estamos a falar em 2020, que deve ter alterado, não sei se estragado ou não, mas alterado um pouco os teus planos de vida. Eu lembro-me de Alder, parece que já foi há muito tempo, mas não foi há 3 anos. Exato. Parece que já estamos a falar uma coisa de há 10 anos, não, foi há 3 anos. Pois é. Eu lembro-me de estar a viver em Nova Iorque e de se ouvir, que outubro, novembro, de se ouvir. 2019 começou a aparecer aquelas primeiras notícias de Wuhan, lá da China. Exatamente. E depois espalhado para a Europa e inclusive em Portugal foi justamente em março de 2020. Exatamente. Os primeiros casos, etc. Pronto, eu lembro-me de estar em Nova Iorque, ouvir falar mais ou menos de Wuhan, vírus, mas assim muito por alto. E eu vinha a passar o Natal a casa. O Natal e a passagem de ano, e o plano era depois regressar em janeiro. E eu sabia que, por intermédio da minha agência de moda, que havia uma agente de representação que me queria conhecer, que é a Leonor Babo. E eu, na altura, lembro-me de dizer: mas eu quero voltar para Nova Iorque, não estou pai virado, estou a curtir de estar aqui. O Tó Romano, da Central Models. Sim. E ele disse: mas vai falar com ela, logo vês o que é que ela te diz. Nós sabemos que tu gostas desse mundo e vês o que é que ela te diz e depois falamos. Eu, está bem, pronto, eu chego aí e marcamos uma reunião com ela e vejo o que é que ela me vai dizer. E pronto, eu estive com ela, reuni-me com ela, gostei muito dela e fiquei de pensar. Só que no entretanto de eu pensar, estourou o Covid. E eu vi que não ias a lado nenhum. Que não ia a lado nenhum. Literalmente porque estava tudo em terra. Os aviões estavam todos em terra. Exatamente. E pensei, eu sempre gostei disto. Se calhar vou aproveitar e ver o que é que dá. Era o plano B guardado na gaveta. Era o plano B, não um B aldrabado, porque a minha ideia era pós-produção mesmo. Ou seja, não à frente, mas atrás das câmaras. Sim. Tu falaste há bocado na animação. Hoje a animação é digital, é bem mais fácil, entre aspas. Este fácil é muito lato de fazer. Portanto, já não se levam 10 anos a fazer um filme, levam-se 6 meses, 7 meses, é muito tempo. As equipas também são maiores. Claro que sim. Mas antes de falarmos na produção, o teu fascínio pelo cinema de animação vem de onde? E o que é que tu exatamente querias fazer? Não era desenhar. Não era desenhar. Era mexer no produto. Era animar em 3D, não em 2D. É muito diferente, porque em 2D, basicamente, tu tens que fazer um desenho em cima do outro. E assim sucessivamente. Em 3D, como eu tenho uma vertente muito
se posso dizer, nerd e gosto muito de tecnologia, sempre fui apaixonado por esse processo. Ou seja, eu tive que encontrar alguma coisa que tivesse a ver com filmes e tivesse tecnologia. E isso foi o meio termo. Na altura, eu lembro-me eu sou aficionado pelo mundo do Senhor dos Anéis e do mundo de Tolkien. Eu lembro-me de ver o filme milhares de vezes. Estou a exagerar, mas... Todos os capítulos? Todos os capítulos, sim. Sim, ler os livros, tudo, sabia as falas dos filmes e lembro-me especificamente de ir ver muitas vezes BTS, Behind the Scenes, making-offs do Senhor dos Anéis. E lembro-me de ver como é que eles faziam aquilo e como é que aquilo depois funcionava no 3D em computador. Mas isso, por um lado, é muito importante. Mas para o espectador comum não tira a magia, não tira a ilusão. Eu preferia não ver, não saber como é que isto A sério? foi feito. É um bocado. Eu fui ao contrário. Eu pensei que, afinal, eu vou dar um exemplo. Eu no outro dia também vi, eu gosto muito dessa parte do atrás das câmaras e de como é que as coisas eram feitas. E eu vi uma cena num hotel banal, em que alguém descia de um elevador e até à porta tinha uma porta giratória, saía para apanhar um táxi no passeio. Era esta a cena. Tudo feito em estúdio. Sim, eu vi. Em estúdio. Eu vi isso. Mas que malandrice. Eu vi isso. Que bem feito que está. Mas adoro E isso. que aldrabões que eles são. Então eu gosto de ser aldrabão. Exatamente. É um bocado como os ilusionistas e os mágicos. Eu outro dia também dizia ao Luís de Matos: adoro que tu me aldrabes. Adoro que tu me enganes. Adoro ser enganado. Nessa perspectiva está claro, nessa perspectiva artística. E então, na edição, porque como dizia o Alfred Hitchcock, um filme constrói-se ou mata-se na sala de edição, no editing room. É verdade. Aí depende muito do montador que está... Por isso é que ele utilizou sempre a mesma. A mesma? Mesmo montadora, a mesma editora. Exatamente. O Martin Scorsese é a mesma coisa. Portanto, têm parcerias muito grandes. O diretor geralmente escolhe sempre a mesma equipa, ou tenta escolher, e sobretudo o editor ou os editores. Sim. E eu compreendo, porque acho que a chave está mesmo no montador, porque o montador pode tudo. O montador pode dar mais destaque a uma personagem do que a outra, montando a cena para aquela personagem. Pode acelerar o tempo, querendo dar mais ritmo. Pode diminuir o tempo, não querendo ter tanto ritmo. Portanto, ele tem a faca e o queijo na mão. É claro que há variáveis se aquilo foi bem filmado ou não, se o realizador escolheu os planos certos ou não, se tem os planos todos que uma cena precisa. Mas sim, ele tem de facto. E depois também na escolha musical em cima da cena, que é mais uma chave. Por isso aqui, e falando agora na série de que se fala no momento, que é o Rabo de Peixe, para além da história, da fotografia e da interpretação, na minha opinião, grande parte do sucesso da série está na montagem, está na edição. Sim, e o montador que montou o Rabo de Peixe é também o realizador de Braga, que é o Pedro Ribeiro. Então, fala-me essa feliz coincidência. Foi incrível nós podermos ter um montador que é realizador, porque é como se ele soubesse aquilo que vai precisar para montar e dizer, não, já não preciso. Às vezes os realizadores fazem mais planos do que aquilo que é preciso e acabam por gastar mais tempo do que é preciso. Então, como ele é montador e sabia aquilo que ia montar, eu só preciso disto, faz só isto. E por esse lado foi incrível. Ou seja, para o comum dos mortais, o que lá está em cada cena é a carne e não o osso. Só lá está o essencial. Exatamente, concordo. Portanto, aquela, digamos, ideia do cinema de autor, com cenas muito prolongadas, Manuel de Oliveira, era o cinema dele. Sim. Até que dissesse que ele fazia sempre o mesmo filme com vários títulos, é um bocado injusto, obviamente, e caricato. Mas aquilo que distingue, se calhar, o Rabo de Peixe ou a série Braga é a forma como está também apresentado ao público. Exatamente, concordo plenamente. Concordo mesmo. Com orçamentos diferentes. Rabo de Peixe e Braga. Não há Netflix. Não há Netflix, claramente. Mas dentro das nossas possibilidades está um produto que é ritmado, que tem muito assunto, que tem vários núcleos, isso dá mais dinamismo
E está muito bem montado, eu acho mesmo isso, eu acho que é a chave mesmo. Eu disse isto em off a várias pessoas, que eu acho que foi mesmo bem montado. E está bem montado, ponto final, não? Ponto final. E isso marca a diferença. E então, e agora? Alguém que queria conhecer o outro lado da animação, que queria estar ao lado ou com as mãos dentro de uma edição de um filme, como é que vai parar à frente das câmaras? Porque, na verdade, eu gostei sempre desse processo, independentemente de onde esteja. Também. Sim. Independentemente de onde esteja, é bom estar no projeto em si, ou seja, sentir as várias secções que aquilo tem, desde os diretores de fotografia ao assistente de produção. É mesmo bonito e poder sentir-me parte de alguma coisa que pode ou não ser uma obra de arte é um processo bonito, seja como ator ou como diretor de fotografia ou um assistente de produção. É mesmo bonito estar ali naquele grupo com sinergias diferentes e criar alguma coisa. Isso apaixona-me mesmo muito. Então como é que o Padre António veio ter às tuas mãos? Veio através da minha agente de representação, da Leonor, e eles eu sei que o casting deles, eles queriam alguém que não tivesse experiência, que não tivesse muita experiência e que fosse eu vou parecer convencido, mas eu juro que eu não sou, mas estou só a contar a realidade. Dá a tua versão dos factos. Eu sei que a verdade eu sabia, e não sou mais que a verdade. Eu sabia que eles queriam alguém muito bonito. Muito. E pronto, parece que eu tive a sorte de ser escolhido. Quer dizer, eu digo sempre que não sei o que é que eles viram em mim para desempenhar o papel de padre, mas me sinto grato todos os dias por isso. Tu definiste quais eram os critérios. Isso, pronto, seja. E então, ficaste obviamente satisfeito, porém deves ter ficado um bocado receoso, porque se já eras um bocadinho anticlerical, que tipo de padre é que te pediram para interpretares? Em primeiro lugar, não fiquei... Que palavra que usaste? Anticlerical. Não, radioso. Foi radioso? Contente? Contente, sim. Fiquei felicíssimo. Felicíssimo. Eu dei pulos de alegria. Mas preocupado, se calhar. Por ser, e cá está, e voltamos ao princípio da nossa conversa, o primeiro papel enquanto protagonista. Pronto, isso preocupava-me. Mas eu não pensei muito na minha relação com a igreja. Mas isso foi a chave, na verdade, para o Padre António, porque, na verdade, aquilo que mantia e falando agora em termos de construção de personagem, aquilo que mantia o padre no centro da igreja era aquilo que me afastava a mim, exatamente os mesmos motivos, e foi incrível eu conseguir fazer a ponte entre uma coisa e outra. Foi brutal, foi uma experiência inacreditável, e eu acabei até por perdoar aquilo que em criança me magoava da parte da igreja. Isso foi muito interessante. O que é que conseguiste dissipar e ultrapassar em termos de mágoa de memória? Em primeiro lugar, aprendi a aceitar. E também aprendi a ver a religião não como um corporate, mas talvez como um veículo que, se todos estivermos a puxar para o mesmo lado, tem tudo para ajudar a nossa sociedade e aquilo que ela precisa em geral. E eu acho que todas as corporações têm defeitos, têm coisas menos boas, mas eu acho que faz parte do processo. E talvez um dia esse processo, ou seja, haja uma evolução e aquilo que nós vamos ver daqui a 100 anos na igreja não seja aquilo que é agora. Espero bem que não, porque exatamente. Significa que a igreja teria estagnado se isso não acontecesse. Um famoso apresentador norte-americano, Stephen Colbert, a propósito da prestação do Diogo Morgado na série da Bíblia, dizia que ele era too much sexy to play Jesus. Portanto, até havia o Hot Jesus, que foi
um adjetivo colocado pela Oprah Winfrey. No teu caso, o ser demasiado bonito, ou eu acho que nunca se é demasiado bonito, sinceramente, mas sexy para a apresentação de um papel que requer muita seriedade, isso não teria sido um escolho na caracterização da personagem? Houve uma preocupação com isso, em eu encontrar uma neutralidade. Uma neutralidade, é esse mesmo termo. E ser neutro em tudo, tanto para cima como para baixo, para os dois lados. E depois aparece naturalmente o ser mais sedutor ou não. Eu acho que se nós nos regermos por uma neutralidade, percebermos o que é o alicerce de um padre, ou seja, qual é que é a missão de um padre, eu acho que isso depois sai tudo e é tudo limpado. Nem preciso pensar a falar muito. Ainda por cima, Hélder, numa cidade, Braga, cidade dos arcebispos, que é conhecido pelo seu conservadorismo. Sim, é verdade. E eu acho que era mesmo isso que eles queriam espicaçar, exatamente. Era um padre que não é padre, que parece não padre, que não se veste a padre. É que se fosse um padre, se calhar do Alentejo, seria diferente, acho eu. Talvez. Ou do Algarve, talvez. Ou mesmo até de Lisboa. Sim. Não é por acaso que foi escolhido em Braga. Não. Aquilo não tem nada da casa mesmo. Sim. Outra vertente importante, para além da tua função enquanto padre, congregador e conciliador, pois claro, não vamos fazer spoilers, não vamos estragar a expectativa para quem vai ver esta série até ao fim, e recomenda-se, que é a parte da relação com a comunidade cigana. Portanto, há lá um miúdo que aparece morto, que é filho de pais ciganos. Como é que foi lidar com esta vertente social, por vezes tão maltratada e tão mal encarada pela sociedade em geral? Olha, foi uma oportunidade de ter novas perspectivas sobre isso. Os pais do miúdo na série do Carlitos, que é interpretado pelo Luís Henrique, são ciganos, que é o António e a Maria Gil. O António vive aqui em Lisboa, é de Lumiar, e a Maria Gil é do Porto, de Gaia. E eles deram-me novas perspectivas sobre aquilo que é ser cigano em Portugal. O que é que aprendeste? Aprendi que nem tudo é o que parece. Aprendi que talvez haja mais pessoas boas do que aquilo que nós possamos imaginar, e que às vezes a realidade que nos é mostrada a nós não é a realidade que existe mesmo, embora exista gente boa e má em todo lado. Eu acho que na verdade é como uma questão do racismo. É uma coisa muito sensível. Ou seja, ser cigano é uma coisa. Só eles sabem aquilo que passam para se integrarem ou tentarem integrar na nossa sociedade. Ou como dizemos na série, que sabes lá tu o que é ser cigano e ir à procura de trabalho. Sei lá, quantos deles tentam encontrar trabalho e não conseguem? Porque existe um julgamento, um pré-julgamento da nossa sociedade em relação a isso. Espero não estar a tocar em temas sensíveis. Não és tu que estás a tocar, a série é que toca. Exato. Mas eu acho que é um dos objetivos da série, do Tino Navarro, é justamente fazer despertar ou fazer com que as pessoas conversem, falem, discutam, debatam esta problemática dos ciganos, que é uma questão que está sempre underground, um bocadinho à margem, e que só quando há um problema qualquer é que vem à tona d'água. É que vem à tona, é verdade. Mas sim, eu aprendi que somos todos iguais. No fundo, somos todos iguais. O teu entendimento sobre esta comunidade alterou-se antes e depois da série? Não, manteve-se. Manteve-se porque eu também lidei de perto com ciganos em Bragança. Manteve-se com o sentido de existem pessoas boas e pessoas más. Ou seja, eu conheci novas perspectivas.
do que é ser um cigano, por exemplo, como a nossa etnia cigana em Bragança vive um pouco mais à margem. Eles vivem em acampamentos, não têm, a maior parte deles não tem uma casa fixa. Aqui, por exemplo, eu conheci o António, que trabalhou no Continente e trabalhou num restaurante e vive no Lumiar. Mas é ator ou foi escolhido? Foi escolhido. Sim, eles, o Tino e o Pedro. O que é que a produção exatamente queria destas personagens? Em primeiro lugar, eles tentaram mesmo encontrar pessoas ciganas para os papéis. Para dar a maior veracidade possível. Exatamente. Veracidade e credibilidade. Sim, o Luís Henrique não é cigano, mas passa. E tu também não és, e passas por cigano. Não, padre. Não. Sim, exatamente, desculpa. Também não sou e também passo. Também sentiste isso na pele. Exatamente. Quando diziam que tu eras cigano nos Estados Unidos, e fazendo aqui um parênteses, o que é que tu encaravas para este tipo me estar a chamar ou perguntar se eu sou cigano, e não era só pela aparência física, se calhar? Não, por acaso achava graça e ria-me. Eu nunca me levei muito a sério, na verdade. E eles dizem, you look like a gypsy. Eu, uau, pareces um cigano. Eu, uau, que interessante, porquê? Porque tens essa barba e és moreno e tens o olho claro. Os ciganos têm olho claro. Ok, está bem, fixe. Pronto, é isso. Hélder, aos 30 anos, posso perguntar se a moda ou a história dos modelos é uma profissão de desgaste rápido e tem prazo de validade, porque tu já disseste que, apesar da carreira na moda, esta atividade já é passado. Já enterraste e arrumaste a moda na tua vida, ou ainda não? Não digo que seja passado, mas é um ciclo que se está a fechar. Devagarinho? Sim, devagarinho, porque, ou seja, não tem a ver com a minha idade, não tem a ver com o eu estar a passar para a representação, tem a ver com a minha evolução pessoal enquanto ser humano e ser pensante. Se eu me rejo e sempre me regi pela criatividade e de poder criar artisticamente, se isso não me está a alimentar mais, eu tenho que ir à procura de outras coisas que me deem, que me alimentem, que me deem aquilo que eu preciso. E eu acho que é muito esta mudança. É claro que não pretendo deixar de fazer trabalhos na moda, se eles aparecerem, com todo gosto. Aliás, o dinheiro é bem-vindo. Mas o meu foco principal é a representação. E é engraçado que isso aconteceu muito nos anos 70 e 80. Recordo, assim, de repente, de memória, pessoas, atores, sobretudo, que vieram do mundo da moda, o Diogo Morgado, o Ricardo Carriço, o Paulo Pires, enfim, outros, que efetivamente passaram da moda para a representação. Depois houve um período em que se apostava sobretudo na formação no conservatório e, pelos vistos, agora está-se a voltar um bocadinho ao passado. Tu obviamente, continuas a apostar na formação. Exatamente, eu estou a estudar na ACT, em Carnide. Sei, aquele já é mais pontinha do que Carnide, mas é no Centro Cultural de Carnide. E sim, em primeiro lugar ou seja, não é com o intuito de porque eu quero ter mais trabalho, ou quero isto. Não, eu quero dar o meu contributo da melhor forma que conseguir a esta arte. E é a minha obrigação enquanto ser humano formar-me para conseguir prestar um bom serviço. A comunidade não te pode estigmatizar, ou seja, olha, lá vai mais um, acha que tem 2 palminhos de cara e agora sim, vai-nos tirar, entre aspas, o lugar. Isso faz parte do jogo, na verdade. Eu olho para isso com agrado, porque se me recebessem dar de braços abertos eu duvidava. Ou seja, na tua perspectiva, isso não está a acontecer? Não, ou seja, no sentido de é normal que não aconteça. É normal que não aconteça. Eu estou a invadir o espaço de outras pessoas que já estão... Mas tens direito para ele? Claro, e estou a lutar pelo meu espaço. Estás-te a formar. Exatamente. Portanto, não caíste de paraquedas, mas estás a fazer a tua formação para outros voos, já que estamos a falar em paraquedas. Sim, estou a fazer a minha parte, por assim dizer.
Mas eu acredito que é um processo normal. É um processo normal. Existe muito mesmo do lado da moda, existe um grande estigma hoje em dia que é o trabalho está a ser roubado das pessoas que trabalham na moda, dos manequins. Hoje em dia tu não tens manequins a fazerem capas de revista, nem editoriais, que é isso que traz notoriedade a um manequim, pode elevar o seu cachê. Estamos a falar das escandaleiras e dos reality shows. Não, estou a falar em específico de atores e cantores que estão a ocupar esse espaço que antes era ocupado pelos manequins. Existe muita gente na moda que se sente mal, Colocada à parte? colocada à parte, Marginalizada? sim, é como se o espaço delas tivesse a ser invadido. Pá, mas eu acho que isso é o correr das coisas na sua normalidade. Ou seja, quem tem unhas é que toca guitarra. É isso? Exatamente. Eu acho que tem que haver uma adaptação de toda a gente. Ou seja, a forma como as pessoas da moda se sentem, também se sentem as pessoas do cinema quando existem as transições. Eu acho que tem que haver uma normalização disso, porque, quer dizer... Há mercado para todos. Não acho que haja mercado para todos, mas acho que faz sentido existir esta simbiosidade, porque quanto mais juntarmos os dois, mais normalizada vai ser as transições. Pode ser que daqui para amanhã os manequins, os modelos não existam da forma que nós os conhecemos hoje. Mas é um processo normal que acho que tem que acontecer. E também para evitar estes estigmas que existem das transições, de atores fazerem trabalho de manequim fazer trabalho de ator. Cada um saberá exatamente o local para onde deve ir. Exatamente. Então daqui a uns tempos, se calhar voltamos a falar, que é para ver se tens ou não razão, está bem? Exatamente. Obrigado. Obrigado. Meu querido Hélder Afonso, foi um gosto falar contigo pela primeira vez nesta estreia na série Braga e espero que, olha, se calhar como Rabo de Peixe, se houver uma segunda temporada, será uma boa justificação para regressares. Quem sabe? Obrigado, até à próxima.